O tema da palavra de hoje é: libere o haja e seja a boca de Deus. Êxodo 4, versículo 10, assim: então disse o Senhor a Moisés: Senhor meu, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, Efésios 4:11, e outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e mestre. Nós sabemos que há um entendimento religioso e que fala dos profetas. Muitas vezes a pessoa acha que ser boca de Deus é aquele que é profeta usado pelo Senhor pelo dom de profecia. O dom de profecia, fato, ele existe, mas profeta é todo aquele que está na posição de servo. Amém? O contexto do caminho do vencedor fala exatamente isso, porque todos nós temos o Espírito Santo e temos a boca de Deus, temos a boca apostólica. Nós só precisamos dizer: quero ou não quero, aceito ou não aceito. Aquilo que você não aceitar, e se acontecer e se forjar, tem duas situações: se está forjando porque não é do Senhor, e se você não aceita porque não foi bem-vindo ou bem convidado. Amado, o Senhor nos criou para sermos profeta, para que fôssemos boca do Senhor no mundo. Deus não vai te chamar para ser profeta lá no céu, porque lá não vai haver necessidade. Você precisa ser profeta aqui onde você está, aqui onde você mora. Você precisa ser profeta na sua célula, você precisa ser profeta na tua família, você precisa ser profeta onde você colocar a planta dos teus pés. Quando todo mundo disser: olha, ao contrário, vai dar tudo errado, você é a boca de Deus para dizer: vai dar certo porque o Senhor é conosco. Não para te exaltar, mas para exaltar o nome dEle. Amém? O Senhor nos criou para sermos profeta, para que fôssemos realmente boca de Deus. De fato, amado, o momento em que você foi chamado, sabe? O momento em que Moisés também foi chamado, ele estava completamente descaracterizado. Descaracterizado do quê, pastor? Da condição de quem ele realmente era. Imagine você que ele era hebreu, mas você conhece a história que o faraó mandou matar todas as crianças daquela época, somente os meninos, porque faraó sabia que viria um libertador. Moisés era um bebê, ele não sabia nada disso, mas Deus já tinha uma promessa na vida dele, já tinha um chamado. E você conhece a história, que a mãe dele coloca ele no rio, quem acha é a princesa, filha do faraó, cria ele como um príncipe. Às vezes Deus tem um chamado na nossa vida e nós imaginamos que é para ontem, de repente é daqui 40, 50 anos. Mas eu quero que você não tenha pressa, porque se Ele começou a obra, Ele vai concluí-la. Ele diz: eu estou criando aqui um profeta, que vai ser a minha boca quando abrir a boca e falar, que vai fazer a vontade como a minha vontade que vai ser derramada. Sabe, meu irmão, Moisés ele estava completamente descaracterizado desta condição, porque a deformação do Egito fez com que ele fizesse isso. Moisés mata um egípcio, e a Bíblia diz que ele enterra na areia, achando que tudo ficaria bem. Mas no momento em que ele foi descoberto, aí então ele faz a opção de abandonar tudo e fugir para o deserto. Imagina, ele não matou o egípcio porque ele quis, foi um acidente. Naquele medo, naquele pânico todo, ele diz: vão acabar comigo. E ele faz o quê? Foge para o deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: algumas vezes que você fugiu de algumas situações, existem 2 pontos aí. O primeiro, você parou um ciclo da tua vida. Ou o segundo, Deus permitiu o que aconteceu para tirar da onde você está, para começar um novo ciclo na tua vida. A fugida de Moisés, da onde ele estava, para onde ele iria, ele estava simplesmente passando de um ciclo da vida dele para outro ciclo. Por quê? Porque ele aprendeu durante 40 anos a ser alguém. E depois de 40 anos que ele vai para o deserto, ele aprende a não ser ninguém. Quando nós achamos que sabemos tudo, Deus nos mostra que não sabemos nada, porque tudo que temos está além do que Deus quer fazer. E ele então foge para o deserto, e aí ele fica 40 anos no deserto, sabe, embrutecido, completamente descaracterizado dos seus referenciais.
Porque os referenciais que ele tinha antes era de príncipe, agora não era mais, era de fugitivo. Alguém com sentimento no coração de ser assassino. Alguém com sentimento no coração de vergonha. Mas, amado, preste atenção. Os medos gerados pela formação, ele por muitas vezes bate na nossa porta todos os dias, sabe? E havia inúmeras deformações na alma de Moisés. Talvez você fale, como é que Deus chama alguém com uma alma tão perturbada, tão deformada? É verdade. Deus chama os impuros, os errados, os tranqueira que ninguém quer, para Ele fazer alguém segundo a imagem dEle. Sabe, às vezes nós achamos que Deus vai chamar aquelas pessoas corretas, perfeitas, certinhas. Se fosse essas pessoas, eu não estaria aqui, porque eu nunca fui perfeito, nunca fui certo. Sabe, não valia o que comia. Assim é você. Algumas pessoas nasceram num berço cristão e tiveram o privilégio de ser criado à imagem e semelhança do Criador, então não passou por algumas arestas como nós passamos. Mas eu vou te falar, meu irmão, se você está aqui hoje ouvindo esta palavra, ao vivo, como pelo YouTube, Deus te chamou para ser boca dele. E você precisa anunciar. Moisés, devido à sua traumática experiência fugindo de Faraó, ele teve muitos medos. E o seu primeiro medo é de que o povo não cresse que era Deus que o havia enviado. Êxodo 4:1 diz assim: e eis que não creram, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Preste atenção que o medo dele era o que as pessoas iriam dizer. Imagine, né? Pensa comigo. Foi criado no Egito, 40 anos, filho da princesa. Um dia ele some, ele simplesmente não fala para a mãe, não fala para ninguém, por causa do medo, ele vai embora e vai para o deserto. 40 anos depois, ele volta. Agora ele volta com uma missão, dizendo assim, sabe, todo este povo que está aqui, há centenas de anos, Deus falou comigo numa sarça ardente, mandou eu vir até aqui, libertar este povo que tem sobre o poder de Faraó. É loucura, não é, irmãos? Não é loucura? Moisés tinha esse medo. Muitas vezes nós não assumimos a nossa autoridade na plenitude, por receio daquilo que os outros vão pensar. Às vezes eu não assumo uma posição, sabe, porque eu fico com medo. Medo de quê? De ser visto como louco, de ser passado como um ridículo, sabe, por ser careta ou coisa assim. E aí então nós esquecemos o principal, que se chama Deus. Ele supre todas as coisas até o final da obra. Você pode ver alguém que está terminando uma faculdade com 20 e poucos anos, é impossível, isso é normal. E um senhor de idade com 80, é normal? Talvez você olhe e fale assim, mas em que ele vai usar, aonde ele vai aplicar todo esse conhecimento, visto que ele tem 80 anos? Eu quero te dizer que ele cumpre um ciclo da vida dele, que ele paralisou lá atrás. O que vai acontecer, se ele vai colocar em prática ou não, uma coisa ele tem certeza, que aquilo que nasceu dentro dele, talvez nunca teve condição, ou nunca teve possibilidade, ele não ficou preocupado, o que os outros vão dizer? Eu vou para uma sala de aula onde tem garotos que pode ser meu neto, meu bisneto, e eu estou lá para me formar na mesma condição que ele. Esse é o problema, nós estamos imaginando o que as pessoas vão dizer pelas coisas que você fez, pelas coisas que você era, por quem você era. O Senhor diz, o teu passado eu apaguei, não existe mais nada, você agora é justo, é servo, é salvo. Segundo medo de ser reconhecido pelo que fizera de mal no passado. Êxodo 4:13 diz, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, mas menos a mim. Envia qualquer um, mas por que eu? Eu seria a última pessoa a entrar no Egito, sabe? Outro medo comum que enfrentamos, amado, é ficar imaginando, e se as pessoas quando eu chegar lá me reconhecer? É você, aquele que alguns anos atrás fez isso. Sabia que Pedro passou por essa mesma situação? Jesus disse, hoje mesmo você vai me negar. Jamais, Senhor, farei isso. E quando prenderam Jesus
Pedro estava de longe avistando o que estava acontecendo. A Bíblia diz que uma jovem, uma menina qualquer, não fazia parte do sinédrio, nada disso, diz: você não é um deles. Eu já vi no meio deles. Será que você não é um dos de Jesus? É quando Jesus nega. Ele fala: não sou eu, nem sequer conheço esse homem. Quantas vezes nós ficamos com medo de ser reconhecido por algo que você fez no passado? Alguém te liga e fala: vamos orar numa casa? Vamos lá fazer uma casa de paz, vamos. Quando você chegar lá, é um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-amigo de escola, um ex qualquer coisa. Primeira coisa que o diabo vai colocar na tua mente ou no teu coração: o que você falar, essa pessoa não vai ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus começou, Ele vai concluir. Ele poderia mandar milhares e milhões de pessoas, trazidas de qualquer lugar do mundo, mas Ele preferiu chamar você. Então saiba de uma coisa: quando Deus colocar numa posição como essa, lembre-se, eu sou boca de Deus. Amém? Imagine eu, chego no lugar, chego lá, e é alguém que lá no candomblé era participante junto comigo. Eu preciso ter medo da pessoa falar: vai ser, Alexandre, você que matava galinha, bode, cabrito, que fazia isso e aquilo, agora você vem falar de Jesus? Essa é a melhor oportunidade que eu tenho. Eu não preciso ter medo, porque eu não sou mais escravo do medo. Eu tenho que me posicionar e dizer: verdade, eu fazia tudo isso, agora o único sacrifício que precisa ser feito, Ele já fez por mim. E falo do amor de Deus. Sabe, meu irmão, você tem medo das coisas erradas talvez você fez no passado? Pastor, eu não tenho medo do que fiz no passado. 1 minuto atrás é passado, sim ou não? Às vezes o nosso maior medo é que você errou e pecou e falhou, e alguém sabendo que você é crente, que você é líder, que você é líder em treinamento, ou alguém que está, tem um chamado para isso, 1 mês atrás, 1 semana atrás, ou ontem caiu e pecou. Aí você fala: como que eu vou lá? Quando eu chegar lá, a pessoa endemoniada, ela vai se manifestar, o cão nela, e vai falar, e vai me acusar. Manda calar a boca, porque se Deus te colocou lá, não foi para te envergonhar, mas foi para dizer: independente do que você fez ou você faz, eu sou na tua vida, e eu vou te mostrar que eu continuo sendo o Senhor que te sara. Sabe, irmãos, talvez vão olhar para você e falar: te conheço, agora você vem dar uma de santo, né? Diante disso, muitas vezes, nós nos intimidamos, recuamos, ao invés de assumir quem realmente somos. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro medo: por não conhecer bem ao Deus que o chama e o seu poder. Êxodo 3,13 diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Essa pergunta, amado, era uma incógnita que Moisés estava enfrentando. Ele diz assim: eu posso dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falando das alianças? Que nome que eu falo? É Jeová, Rafá, Nissi, El Shaddai, Elohim? Ele diz: diga a eles que o eu sou te enviou. Amados, e quando ele chega no Egito, que Faraó pergunta para ele: mas com que ousadia e com que autoridade que você foi enviado a mim? Ele diz: o eu sou me enviou. Nesse momento todos caem para trás. Quando você vê lá no Getsêmani, quando foram prender Jesus e perguntaram: quem é Jesus? Ele não disse: eu sou Jesus. Ele diz: eu sou. O que aconteceu com aqueles guardas? Todos caíram. Porque no poder do nome do Senhor, na tua boca, há poder de quebrar todas as cadeias e maldições. Quando te perguntarem: mas em que autoridade? O eu sou me enviou. Eu sou servo do Altíssimo, eu sou justo, eu sou próspero, eu sou alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tenha medo, irmão. Sabe por quê? Porque você é. Essa é a verdade. Essa é a sua verdade. Quando conhecemos profundamente o nosso Deus, nós começamos a entender que a sua natureza é uma natureza de amor, de proteção, de poder ilimitado.
Sabe? E isso faz com que nós lançamos fora todo medo. Tem um louvor que a gente canta que é assim: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o quê? Eu sou. Se você é filho de Deus, você não precisa ter medo de nada. Nem das coisas espirituais, nem das coisas naturais. Porque é Ele que te capacita. Toda vez que você lembrar disso, abra a tua boca. Ao invés de ficar falando, hoje vai ser pior, hoje não vai dar certo, as coisas não vão caminhar. Abra a tua boca e profetiza. Quarto medo, de não saber falar de acordo com as ocasiões. Uma coisa que Moisés esquece neste momento, amado, ter medo de falar segundo a ocasião. Ele esqueceu que ele conhecia a linguagem do Egito como poucos. Uma coisa é você aprender um idioma depois de velho. Outra coisa é aprender o idioma de berço. Você domina. A princípio ele diz, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou abordar? Eu estou há 40 anos no deserto falando hebraico, aramaico. Como é que eu vou chegar lá e falar? O Senhor diz, não se preocupa. Olha o que diz Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O medo, amado, só perdura enquanto nós estamos voltados para nós mesmos. O medo, ele só tem força quando você olha para as suas dificuldades ou para as suas habilidades. Aí vem o medo, porque você sabe que você é incapaz. Você sabe que existem pessoas mais inteligentes, mais cultas, pessoas mais ágeis, pessoas que têm um conhecimento muito maior do que o nosso. Quando nós começamos a pensar nisso, a gente não sai do lugar. Você vai para uma entrevista de emprego, tem lá 4 pessoas. Você é o seu primeiro emprego. E aqueles 3 que estão lá já são mestres naquilo que vai fazer. Primeira coisa que o diabo quer colocar na tua mente, dizendo, o que você está fazendo aqui? Você vai pagar mó mico. Se Deus está no negócio, amado, por alguma razão você será escolhido. Porque nem sempre a escolha é pelo que sabe fazer, mas pela pessoa quem é. Amém? As nossas deformações e limitações faz com que esse medo perdura, enquanto nós estamos voltados para aquilo que pensamos ou imaginamos. No momento, porém, que deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para aquele que nos enviou, nós percebemos que há uma estrutura sólida. Ele tem uma estrutura sólida, segura, inflável. Medos e medos que o deserto construiu em sua personalidade, joga fora. Isso não serve para nada. Medo não serve de experiência para ninguém. Eu nunca vi alguém falar, olha, teve um momento na minha vida que foi tão bom, mas eu tinha tanto medo. Então não era bom. Porque medo é insegurança. Medo é acreditar que alguma coisa de ruim vai acontecer. E você sabia que quando você tem medo, você enxerga coisas que não existem? Tem uma história que eu sempre conto, de um garoto que morava num sítio, e ia para a escola, andava mais ou menos uns 3 quilômetros. Você sabe que, pelo menos aqui no Brasil, né, na nossa região, o mês de agosto é o mês que venta bastante, somente no interior. É o mês que mais venta. Então ele estava vindo da escola, ele tinha que passar por um caminho, tinha umas árvores e o outro lado estava a casa dele. Ele abre a cancela do sítio e começa a andar. E de repente ele vê alguém fazendo assim. Ele fala, meu Deus, é a loira do banheiro. Quem conhece a história da loira do banheiro? Todo estudante um dia ouviu falar da loira do banheiro. Não é verdade? E tem pânico. E ele viu aquele negócio e um barulho fazia. Falou, meu Deus. Ele falou assim, eu vou começar a gritar, mãe, mas aquele barulho do vento era muito forte. Ninguém o ouvia. Aí então ele se encoraja, enche o peito de coragem, pega uma pedra e fala, agora eu vou ter que ir, porque voltar atrás eu não posso, já escureceu muito, eu vou ter que avançar, ninguém me escuta, imagina, numa chácara, no meio do mato, não tinha campainha. E nem tinha o WhatsApp para ele mandar, né, uma mensagem dizendo, cheguei, mas tem alguém no meu caminho. Ele teve que enfrentar a situação. E quando ele vai muito trêmulo, chegando próximo daquela pessoa que fazia assim, ele percebeu que foi um galho que quebrou de um bambuzal. E conforme o vento mexia, fazia o sinal de uma mão. Ou seja, isso é apenas medo.
O medo te faz enxergar até os detalhes. Sabe, amado, nesse contexto, Deus o chamou através de símbolos e começou a tratar essas deformações, esses traumas, liberado primeiramente a Moisés, para então fazer dele um grande libertador, um grande guia. O Senhor te chama hoje, no meio dos seus medos e das suas inseguranças, dos seus traumas, para te confirmar que você é boca de Deus aqui na terra. E quando você acordar pela manhã e declarar que a tua casa está segura, que o teu bairro está seguro, e que não haverá nenhum assalto, e que não haverá nenhum roubo de celular, e que não haverá nenhum tipo de coisa ruim, você está afirmando. Você pode levantar as tuas mãos, não importa o que aconteceu, se momentos antes você, por vacilo, pecou. Não é o pecado que vai impedir, mas é aquele que está dentro de você e quem você é. Começa a declarar todos os dias: a minha casa é seguro, o caminho que eu passo é seguro, porque você vai conquistar grandes territórios. Amém, irmãos? A transformação do Senhor em nós é operada por muitas vezes em meio dos sinais, e que anula até mesmo as deformações. Segundo Coríntios 12:12 diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Preste atenção que Paulo fala que as credenciais do apóstolo, do apostolado, está em nós. Quem que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que envia. Qual o trabalho que você está fazendo na célula? Você não está fazendo com que ela cresça debaixo da graça do Senhor, para que alguém seja levantado para depois ser enviado? Eu quero te dizer que as credenciais do Senhor estão sobre os teus ombros. A credencial do Senhor, a autoridade de Deus está sobre ti. Pastor, mas eu não sou apóstolo. Eu quero te dizer que você é tudo, inclusive filho. E a autoridade do Senhor está sobre ti, porque Ele diz: é em você que eu deposito toda a minha confiança. Não tenha medo do passado. Não tenha medo. Êxodo 3:19 diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Deus em nenhum momento falou que ia ser fácil. Ele diz assim: o rei do Egito, o faraó, ele vai fazer de tudo, exceto vocês serão arrancados de lá por mão forte. A mão forte era de quem? Era de Deus ou era de Moisés? De Moisés, porque Moisés era o representante de Deus, era a boca de Deus na terra. Sabe, irmãos, quem tem a boca de Deus vence todas essas deformações com sinais. Primeiro lugar, recebendo autoridade sobre a serpente. Êxodo 4:1 diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. E o lançou na terra, e o bordão virou-se uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Preste atenção. Volte um pouquinho aqui. Versículo 1. 4:1. Êxodo. Olha o que ele diz: respondeu-lhe Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Por que Moisés fala isso? Porque uma das deformidades de Moisés, quando ele sai do Egito e vai para o deserto, é ficar gago. Moisés, ele sofreu um baque tão grande no mundo físico e no seu psicológico, que ele ficou gago. O medo fez com que ele causasse nele um grande trauma. Ele disse assim: como que eu vou falar então? Além deles não crerem, eles vão querer ficar me ajudando, eles vão querer, acudir à minha voz. Imagina um gago falando, e aí sempre tem alguém que fala assim: olha, completa a frase, não é? Imagine Moisés, ele se colocou nisso, ele já tinha os bloqueios, já tinha os traumas. Ele saiu de lá, ele não era gago, e quando ele volta para lá, ainda volta gago. Falei: não, Deus está louco.
Como que eu vou falar com Moisés? Não tem quem acuda a minha voz. Normalmente o pessoal da família é que acode a voz. Como assim? Quando a pessoa começa a gaguejar, o da família fala, ele está querendo falar isso. Aí corta, não é assim? O gago sempre é ajudado e se acudir. Ele falou, quem vai acudir a minha voz? Ele disse, Arão, teu irmão. Ou você acha que o chamado é só para você? O chamado é para você principal, mas tem teu irmão e tem a sua irmã, que eu vou mandar. E vocês vão ver, quem vai fazer a obra sou eu. O texto diz, amado, se você continuar lendo o Êxodo, você vai perceber que chega um momento que Moisés não fala mais que ele precisa de alguém que possa acudir o que ele fala. Porque ele deixou de ser gago, o medo foi embora, a deformação acabou. Eu quero te dizer que você pode ser gago, você pode ser trêmulo, você pode ser qualquer coisa. No momento que você se posicionar, isso tudo vai ficar no passado, porque Deus vai te dar um novo presente. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Lucas 10, 19 diz, eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Sabe, amado, a cobra era o símbolo do próprio Egito. Você pode perceber que as vestes do egípcio, principalmente do faraó, tinha uma serpente no alto da cabeça. Representava a força do Egito, representava a agilidade do Egito. Então a serpente era algo que Moisés, por muito tempo, ele enfrentava, ele estava frente a frente com ela, ele bem conhecia aqueles costumes, ele bem sabia que eles endeusavam, eles adoravam a serpente, sabe? E o que Deus estava fazendo na verdade com ele, é que ele encarasse os seus medos com os seus passados, sabe? Que ele realmente não conseguisse mais ficar fugindo das acusações. Eram 40 anos no deserto. E além disso, amado, o Senhor deu a soberania a Moisés, mandando que ele tomasse a cobra pela cauda. Tem duas situações. Primeira situação que o Senhor estava falando com ele, Deus provou para ele. Bordão é como se fosse um cordão que estava na cintura. O Senhor disse, desata o bordão, joga no chão. Quando ele tira o bordão e joga no chão, vira uma serpente. É engraçado que quando ele pega a serpente, o Senhor disse assim, pegue pelo rabo. Qualquer um sabe que uma cobra você não pode pegar pelo rabo. Nem um cachorro. Tenta puxar o rabo do cachorro, por mais que ele seja teu amigo, ele vai voltar e vai morder você. Não é verdade? A serpente, a cobra, se pega pela cabeça. E aí você tem o domínio. O Senhor manda ele pegar pelo rabo para mostrar para ele que ele não precisava ter medo nem mesmo da serpente. Porque às vezes Deus nos ensina alguma coisa e a gente pensa assim, vai que chegar lá na frente, ao invés de pegar pela cabeça da serpente, eu pego no meio, 1 palmo para baixo. Pastor, e se eu pegar 3 palmos, o que acontece? Nada. E se for 4 palmos? Nada. E se for na ponta? Nada. Porque não vai acontecer nada. Não tenha medo de nada. O Senhor diz, pegue pela cauda, que é o lugar mais improvável que você deveria pegar. Então pegue e você vai ver o que vai acontecer. Transforma-se num cajado. Percebe-se quando ele vai visitar Faraó, ele não leva o bordão, ele leva o cajado. E quando ele lança o cajado no chão, que ela vira uma grande serpente, somente aquelas indianas, acho que é Naja, não é? Que ela fica de pé, Faraó então tem medo, porque ele vê uma cobra enorme. Ele já viu várias, mas não tão grande como a vara do cajado de Moisés. E aí então os feiticeiros da época lançam também alguns bordões no chão e viram pequenas serpentes. E a grande serpente engole todas elas. E quando eles ficam assustados é quando Moisés abaixa e pega pelo rabo. E quando pega pelo rabo, deixa de ser vara e cajado de Moisés para ser vara e cajado de Deus. Sabe, irmãos, a expressão do cajado simboliza autoridade. Na época eles usavam o cajado para poder andar no deserto. Imagina quando você vai fazer uma caminhada em terra firme, você tem uma dificuldade, mas se você andar em areia, a dificuldade é muito maior.
porque afunda, exige mais força. E o cajado normalmente era aonde eles se apoiavam. Imagina Moisés, com mais de 80 anos, né, tendo que enfrentar uma situação como essa, sabe? O Senhor te chama hoje para encarar tudo aquilo que marcou a tua vida. E talvez em algum momento te colocou em fuga. Porque Ele te diz, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Quem tem boca de Deus, vence as deformações com sinais. Segundo lugar, tendo domínio sobre a imundícia da carne. Êxodo 4:6 diz, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. O Senhor olha para Moisés e disse assim, coloque a mão no seu peito. Ele coloca a mão sobre o peito. Agora tira a mão. Quando ele tira, ele se assusta, porque a mão dele estava toda leprosa. O Senhor diz, tu és esse leproso. Mas coloca de novo e você vai ver o que eu vou fazer. Quando ele põe, o Senhor diz, agora tira. Quando ele tira, a sua mão está totalmente pura. Ele diz, esses sinais te seguirão. Se o Egito e todo o reino de Faraó não acreditar, não aceitar o primeiro sinal, eles vão aceitar o segundo, se não o terceiro. Mas eu tirarei vocês de lá com mão forte. Amém? Deus mostrou a Moisés a sua natureza humana, sua natureza corrompida. Porém, mostrou-lhe também o seu poder para dominá-la. Lepra, amado, fala de pecado. Lepra fala de coisas que nós fizemos no passado, que não nos justifica. Deus não chamou ninguém perfeito, porque se Ele chamasse alguém perfeito para servi-lo, Ele chamaria os anjos que nunca caíram nem pecaram. Mas o Senhor chamou a mim e a você, que tem várias deformações do passado, várias deformações da infância, várias deformações da mocidade, da sua velhice mesmo, sabe? Mas o Senhor mesmo te diz, agora Ele mostra a Moisés só quem ele era. E depois o Senhor mostra realmente quem Deus era com Moisés. O coração é simbolicamente o centro do nosso eu, enquanto que a lepra é o símbolo da natureza pecaminosa do homem. No momento, amado, em que Moisés põe a mão no seu peito e essa volta leprosa, Deus estava dizendo, sim, Moisés, de fato você também é leproso. Mas eu não estou olhando para a tua lepra, para o teu medo, para a tua deformação, para os teus bloqueios, para os teus erros. No momento em que a mão dele voltou limpa, Deus estava dizendo a Moisés, é o que eu posso fazer por você. Te limpar de toda lepra, te limpar de todo medo, e te fazer você evoluir e avançar. O Senhor te chama hoje e te diz, apenas dispõe-te. Não importa quem você é, mas quem é o grande eu sou. E aquilo que Ele realmente pode fazer na tua vida. Quem tem boca de Deus vence a deformações com sinais. Terceiro lugar, recebendo poder e autoridade contra os dominadores da terra. Êxodo 4:9 diz, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca. E as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Preste atenção que Deus aqui ele é específico. Ele não está falando de qualquer rio, mas Ele está falando especialmente do rio Nilo. Por que o rio Nilo, pastor? O Nilo, amado, era o centro do Egito, sabe? De tudo que havia na terra do Egito, era a providência do Nilo. O Nilo realmente cortava o Egito no meio. Fazia uma curva em volta do Egito, e era um rio muito grandioso, semelhante ao rio Amazonas da época. Era um rio que realmente tinha muita fartura. Como diz o salmista, né? Será plantada como árvore plantada junto a ribeiros de água. Imagine, toda a cultura, a agricultura, melhor dizendo, do Egito, estava em volta do Nilo. E aí Moisés pega um pouco da água do Nilo, que eles endeusavam o Nilo como Deus Nilo, e ele pega e fala para Faraó, derrama na terra seca e diz assim, vocês não querem se render ao Senhor, todo o Nilo vai se transformar em sangue. Deram risada. Agora o velho ficou doido.
Como que o Nilo vai virar sangue? Ainda que matasse todos os peixes lá, é muito tempo, é muita água. Não é assim. Quando foi de manhã que eles foram abrir as suas torneiras e pegar as águas que estavam no pote, porque todas elas vinham do Nilo, todas elas estavam em sangue. Sabe o que acontece, irmãos? Moisés recebeu o poder e a autoridade contra os dominadores da terra. Volto a dizer, você é a boca de Deus. Se você pegar um pouco da água, como Moisés fez, e fazer um ato profético, aqui na minha casa eu derramo desta água, porque eu quero ungir a minha casa, e eu declaro que todo mal vai sair, é um ato de fé. Tem gente que vai achar que é loucura. Tem gente que vai dizer, pronto, agora enlouqueceu. Não, é a sua boca falando, aquilo que você aplicou ao coração, e é o que Deus vai fazer. Moisés poderia pegar um pouco de sangue de animal e jogar lá no Nilo e falar, a partir desse sangue vai se multiplicar e o Nilo então vai empestar, né? Empestear de sangue. Empestar é duro. Não, ele pega a água do Nilo e joga na terra seca. Por que terra seca? Porque era exatamente o que eles eram, terra seca, necessitando da graça do Senhor, mas não se dobravam. E aí, amado, 2-3 dias depois, o Nilo estava em estado de apotrificação. Imagina, sangue vivo, 2 dias exposto, fica como? Apodrece. Uma parte do rio que tinha sua vida, com certeza morreu junto. Os peixes que lá estavam. Então toda a potência daquela nação, como o Egito era, uma nação muito poderosa, sabe? Mas tinha o povo de Deus lá oprimido, fazendo tijolos para grandes construção. Tudo aquilo veio à tona, dizendo, vocês têm tanto poder, mas não têm o poder que o Senhor derramou sobre aquele que é a boca de Deus. Aquela era uma afirmação de poder. Moisés era o seu próprio portador. Acompanhe comigo no quadro. Aquele que você pensa ter, não passa de uma aparência. Por trás disso está a podridão dos deuses egípcios. Eu, porém, tenho poder para dar a vida e para tomá-la. Moisés, ele fala a respeito disso. Cadê os seus deuses? Por que eles nunca fizeram isso? Será que vai precisar de mais sinais? E nós conhecemos a história que foram 10. E só no último momento é que eles renderam. Eu quero te dizer, amado, que no primeiro Faraó já estava entregando os pontos. Mas se você ler a história, você diz assim, e Deus endurecia o coração de Faraó. Era o diabo? Não, era Deus. Sabia que Deus pode endurecer o coração de alguém para tratar contigo? Aí você fala, é capeta. Não, não é capeta não. Às vezes Deus está endurecendo o coração daquela pessoa porque Ele quer tratar contigo. E Deus só trata conosco através de outro ser humano igual nós. Ou na mesma altura, ou do mesmo sexo, ou do sexo oposto, ou de marido, ou mulher, ou de filho, ou de patrão, ou de pastor, ou de líder. Deus às vezes endurece o coração de alguém para tratar diretamente contigo. Moisés achou que ele iria para lá, iria fazer o primeiro sinal, e vamos embora, negada. Vamos para a terra prometida. E você conhece a história, mesmo no Egito, mesmo quando sai do Egito, que eles passam pelo Mar Vermelho e começam a andar em caminho de Canaã. Pelo fato de eles ter coração duro, eles ficaram 40 anos no deserto. O Senhor disse para Moisés, você ficou 40 anos no deserto, esse povo também vai ficar, porque se eles não se converterem, eles não entrarão na terra prometida. Os dias de hoje é a mesma coisa. Deus tem endurecido o coração de pessoas, do seu patrão, da tua mulher, do teu marido, do teu namorado, da tua namorada, do teu vizinho, para tratar contigo. Porque às vezes é contra alguém que nós nos debatemos, é que nós então começamos a ver quem somos, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E se você continuar de coração duro, você vai continuar dando volta no deserto, porque você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Amém, meu irmão? Moisés entendeu que ele era a boca de Deus, mas ele precisava da autoridade do Senhor. E na última praga, talvez eles estavam, como você lê a história, todos felizes, não eram? Cantando, dançando, Miriam dançando, aquele povo todo alegre, ufa, saímos do Egito. E aí eles se deparam com a última etapa, que era o Mar Vermelho. Você presta atenção que toda a alegria deles virou
em brutalidade. Porque ao mesmo tempo que eles estavam alegres, quando chegou a dificuldade, ele falou: o que é, Moisés? Não tinha cemitério no Egito? Você fez toda essa palhaçada para nos trazer até aqui, para a gente morrer na beira da praia? Olha como o povo era duro de coração. Como o povo era rebelde. Viu tantos sinais. E mesmo assim, na hora de falar, eles não mediam palavras. Ainda bem que Deus chamou Moisés um homem muito manso de coração. E mesmo assim ele feriu a rocha. Se é eu e você, a gente é triturado a rocha. Sabe por quê? Porque deveríamos ser mansos, mas Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Tinha que ser. Senão não conseguia. E você sabe que Deus dá a sua última cartada. Ele endurece o coração de Faraó de novo. E o Faraó estava virado no capeta. Até o capeta estava com medo dele. Falou: agora volta lá, com todo o seu exército. Não deixa um homem sequer no Egito. Só mulheres e crianças. E vai todo mundo atrás desse povo, que são seus escravos. E ele acreditou nisso. E você conhece a história que ele foi. Eles ficaram com medo, o mar abriu no meio. O Senhor dizia no coração deles: entra atrás, você também pode. Se eles passaram, você também pode passar. E quando eles atravessaram, que passou o último, o Senhor fala para Moisés: agora toque nas águas, boca de Deus, e profetize que as águas fecham. Era exatamente no momento que todo o Egito, todo homem do Egito, menos Faraó, Deus não deixou Faraó entrar. Porque Faraó tinha que voltar envergonhado, de cabeça baixa, e dizer para as mulheres que seus maridos todos morreram, e dizer para todos eles e para as crianças: há um Deus em Israel, que livrou todo o povo e matou todo o nosso exército, porque a força do Egito era o exército. Então deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te enviou, fique em paz, porque Ele vai te capacitar. Deus te enviou para uma célula. Talvez você fale: pastor, mas tem um povo lá que é muito avivado demais. É uma bênção tão grande que eu tenho vontade de estrangular. Deus está forjando o seu caráter. Deus poderia mandar esse abençoado para qualquer lugar. Mandou para a tua célula, porque Ele vai tratar com você. Tem aquela fase também que a gente tem aquela célula que os irmãos só falta ter asa, de tão santo que são, tão bonzinho, tudo que você fala: amém, estou contigo, você é meu líder. Mas é um love assim muito grande. Fique em paz. Vai vir os Senaqueribes da vida. Vai vir, sabe, algumas pessoas que vão querer tirar a tua paz. Mas isso é para você crescer, porque você é a boca de Deus. Quarto e último: tendo o poder do Espírito Santo na sua boca. Êxodo 4:11 diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Tu, pois, lhe falará, e lhes porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Mateus 10:18. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a eles ouvirás. Conclusão, amado. Quem disse tudo isso foi o mesmo Moisés, que um tempo atrás estava arrumando desculpa, dizendo: não, manda outro, eu não consigo, eu sou gago, eu tenho vergonha. Olha o que eu já fiz no Egito, saí fugido, agora eu vou chegar lá com uma cara de pau. Imagina que o faraó vai querer me matar, não vai querer me ouvir, sabe? Mas ele mesmo se tornou transformado por Deus, e o Senhor o fez o libertador, sabe? Fez dele um guia do povo, e mostrava a esse povo quem ele era apenas.
Eu quero, só para a gente concluir, Moisés não tinha uma Bíblia para ele simplesmente dizer, e agora, qual é o primeiro passo? Ele não tinha cursão, não tinha CTL, não tinha curso pastoral. Não tinha nada disso, amado, era ele e Deus. Deus em nenhum momento falava, amanhã vai acontecer isso, isso, isso. Quando a situação chegava diante dele, é que aí o Senhor dizia, faça tal coisa. Quando não, o Senhor o inspirava a fazer. E quando ele fazia, Deus dava resultado. Às vezes nós temos mania de andar com manual. Hoje em dia é muito bom a tecnologia, mas tem gente que não sai de casa sem o GPS. Não é verdade, irmãos? É muito mais fácil. Pelo menos eu vejo onde estão os radar. Eu sei onde eu posso entrar. Às vezes é lugar que você já sabe, mas você está tão acostumado. É a mesma coisa pessoas que já não fazem mais conta de cabeça ou com a mão. Pega, saca o celular, uma conta simples, pega a calculadora e faz conta. Sabe o que é isso? É colocar a nossa mente para ser bloqueada. Nós precisamos entender que a boca de Deus está em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. E você não precisa fazer nada, nem ter medo de nada. Pastor, mas se acontecer determinada coisa, eu só posso conduzir uma célula, eu só posso fazer alguma coisa se eu tiver um manual. Sabe um manual que você compra um aparelho, se por acaso ele não ligar, você faz tal coisa? Se tal coisa não acontecer, você faz tal coisa? Não é assim o manual? O nosso manual, amado, é a palavra de Deus, em primeiro lugar. E o segundo é o mover do Espírito. Aquilo que você fizer, Deus vai te dar respaldo. Sabe, Moisés era a sombra daquele que havia de vir, Jesus Cristo. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Em verdade vos digo, que todo o que comete pecado, é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele diz assim, indagaram ao mestre dizendo, mas como você diz que nós seremos livres se nós nunca fomos escravos? Nós somos da linhagem de Abraão. Ele diz, vocês não são escravos, no sentido literal da palavra, que veio de outros povos, mas são escravos por conta do pecado, porque todos que pecaram são escravos do pecado. Aí ele diz, um escravo, ele não consegue se libertar da casa, exceto se o filho da casa ou livrar, ou libertar, ele se torna livre, mesmo que ele seja de outros povos. Jesus disse, eu vos liberto de todo pecado, eu vos liberto de toda condenação, e eu te envio para ser boca de Deus. Então, meu irmão, eu quero finalizar nesta noite, dizendo que você é boca de Deus na terra. Que o haja de Deus precisa estar frequente na tua vida. Entendeu? Quando a coisa não está dando certo, abra a boca e fala, haja poder, vai dar certo agora. Disseram que não vai ter cura, libere o haja cura. Haja finança, haja provisão, haja seja lá o que for, mas libere. Não fale com vergonha, não fale com medo, não fale olhando para você, porque se você olhar para você, você não vai conseguir nada, mas olhe para Ele. Amém, amado? Você é a expressão de Deus. Se alguém te perguntar, quem é você no reino espiritual? Você pode dizer, eu sou a xerox de Jesus Cristo. E é verdade. Imagem e semelhança do Pai. Você talvez não tenha a barba dele, o cabelo dele, mas o poder que habita em você fará obras maiores até do que a que ele fez. Essa é uma promessa de Deus. Amém?